Iniciaremos agora o conteúdo de plano cartesiano. É a primeira aula, aula número 1, com foco no SAEP, que é o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco. Então vamos estudar plano cartesiano, cujo nome é uma homenagem a René Descartes, filósofo e matemático. Então, basicamente o que a gente precisa saber, a gente vai estudar nessas aulas baseado no SAEP, então sempre focando no SAEP. Essa playlist é focada no SAEP. Considere dois eixos orientados x e y, perpendiculares no ponto O, ou seja, formam aqui um ângulo de 90 graus, perpendiculares, como mostra a figura a seguir. Então a gente tem aqui dois eixos, o eixo x e o eixo y. Esse plano, determinado por esses eixos, é chamado de plano cartesiano. Em alguns livros vocês vão encontrar o plano XOY, como referência a os eixos orientados e a origem do sistema, que é esse ponto de encontro, de interseção entre os dois eixos. Os eixos dividem o plano em 4 regiões, essa e essa. Então, 1, 2, 3, 4. Essas 4 regiões a gente chama o seguinte, nessa região a gente chama de primeiro quadrante, aqui segundo quadrante, aqui terceiro quadrante e aqui quarto quadrante. Lembrando que se um ponto pertencente a esse eixo, ele não está nem no primeiro nem no segundo quadrante, ele pertence ao eixo Y. Se estiver em cima do X, ele pertence ao eixo X. Agora, se um ponto estiver aqui, então ele está no primeiro quadrante, não pode estar em cima do eixo para pertencer a um dos quadrantes, certo? No cartesiano, a gente tem alguns elementos principais, são os seguintes: O, que é a origem, esse ponto aqui. O eixo X, que é mais comum chamarmos ele de eixo das abscissas. Então esse é o nome formal, eixo das abscissas. E o eixo Y, que é o que está na vertical, chamado de eixo das ordenadas. Então o eixo da horizontal é o eixo das abscissas e o eixo vertical é o eixo das ordenadas. Então, dado um ponto P qualquer no plano, então se você pegar um ponto aqui qualquer no plano, então a gente traça por elas retas paralelas ao eixo X e Y. Então, paralelo a X, essa aqui, é paralela. Então vai interceptar o eixo Y nesse ponto P2. E também uma paralela ao eixo X, ou ao eixo Y. Então, uma paralela ao eixo Y vai interceptar o eixo X no ponto P1. Então, esses pontos de interseção P1 e P2, certo? vai nos ajudar a dar as coordenadas desse ponto P. Então, ele vai nos fornecer as coordenadas do ponto P. Então, dessa forma, a gente define a abscissa do ponto P como a medida algébrica do segmento OP1, que é o x de P. Então, seria isso aqui, P1. Então, a coordenada dele, medida algébrica do O até o P1. Por que algébrica? Porque esse ponto poderia estar no segundo quadrante, e aqui seria um valor negativo. Então, por isso, a medida algébrica ela analisa também o sinal, positivo ou negativo. A ordenada de P como a medida algébrica do segmento OP2. Então, daqui, OP2. Essa aqui vai ser a ordenada. Medida algébrica porque a gente vai analisar o sinal. Porque se tivesse aqui no quarto quadrante seria negativo. Então a gente tem o seguinte: o ponto P, ele tem essa medida aqui algébrica, que é o x de P, que está aqui, x de P, e vai ter a medida algébrica aqui, de OP2, que é o y de P. Está aqui, y de P. Então essa aqui são as coordenadas XP e YP, são as coordenadas do ponto P. E a gente chama isso aqui, P igual XP e YP, como par ordenado no plano cartesiano. Lembrando que par, porque tem dois, ordenado porque existe uma ordem. Se você mudar aqui, por exemplo, 1 e 2, é diferente de 2 e 1. Por isso existe uma ordem chamada de par ordenado. Agora faremos alguns exemplos para determinar as coordenadas de um ponto no plano cartesiano. Então, o primeiro determine as coordenadas do ponto P no plano cartesiano a seguir.
Então a gente tem aqui o plano cartesiano, o eixo X e o eixo Y, né? Com as numerações. Então é uma reta numerada na horizontal e uma reta numerada na vertical. Então são retas numéricas. Então tem os valores positivos, né? Da origem para frente, da origem aqui para trás, ou seja, para a esquerda, são os valores negativos no eixo X. Da mesma forma, daqui da origem para cima, positivos, e da origem para baixo, negativos no eixo Y. Então a resposta, as coordenadas do ponto P. O X de P, então só é você traçar aqui, ó, verticalmente, então vai descendo aqui, ó, e ver a coordenada. Então 3 no X. Então você desce, não é fazendo curva assim não. Então desce perpendicularmente, ou seja, reto assim, ó. Tá, 3. Então esse seria o X de P, ou seja, o X do ponto P, que é chamado de abscissa de P, 3. E agora você vai aqui, ó, na horizontal até chegar no eixo Y, sem fazer curva. Então dá 2 no eixo Y. Então esse é o Y do P, do ponto P, é 2, que é chamado de ordenada, ou seja, a ordenada do ponto P é 2. A abscissa do ponto P é 3. Certo? Simples, né? Próximo exemplo. Analisando o plano a seguir, determine as coordenadas do ponto Q. Então, não necessariamente vai vir sempre a letrinha P maiúscula, né? Sempre vai ser pontos representados por letras maiúsculas, mas pode ser P, Q, R, S. Certo? Então, o ponto Q está aqui, ó, no segundo quadrante. Então, da mesma forma, desce aqui, ó, para o eixo X, lembrando que ele está aqui, ó, o eixo X. Então, primeiro você analisa o eixo X, desce verticalmente, sem fazer nenhuma curva, menos 2. Então, esse é o X do Q, que é a abscissa de Q. E agora você vai aqui, ó, na horizontal, ó, até chegar no Y. 1. Então, o Y do Q é 1. Ou seja, a ordenada do ponto Q vale 1. Note que as coordenadas da origem, isso aqui, ó, é dadas por a origem, uma letra O para representar a origem, é 0, 0. Esse é o X da origem e esse é o Y da origem, porque aqui, ó, é o 0 tanto do X quanto do Y. Na questão 3, a gente tem o seguinte: determine as coordenadas dos pontos A, B, C, D, E e F no plano cartesiano a seguir. Então aqui a gente tem vários pontos no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então vamos determinar as coordenadas, começando com o ponto A. Quem é o X dele? Ou seja, a abscissa, 5. E o Y, 2. Né? Só você ir aqui, ó, retinho, ó, e ver no Y2, no X, 5. Primeiro é o X, então é 5. 5 é o X. E depois o Y. O Y é 2. Então você marca aqui, ponto 2. Agora o B. O B você sobe, ó, tá vendo? Para poder atingir o X, ó. Então subindo 3. Primeiro vem o 3. E depois o Y, que é menos 4. Então vai ficar 3, olha o sinal, menos 4. Se esquecer o sinal, está errado. O C. Menos 1 e 1. Primeiro é o X, ó, que é o que está na horizontal aqui, ó, o eixo das abscissas. Então primeiro, menos 1. Então já coloco menos 1. E agora vai para o Y. O Y é 1. Você marca 1. Opa, marcou 1 aqui. O D. O D primeiro no X, ó, menos 2. Então primeiro no X é menos 2. O D. E agora o Y dele, do D. O Y dele é menos 3. Então não esquece do sinal. Menos 3. Agora o E. O E é menos 4 no X. Então olha primeiro o X, que é menos 4. Então marca aqui menos 4. O X dele. E o Y? 4. Positivo. Então, ó, dado com sinal. Então, positivo. Quando é positivo, não precisa botar o mais na frente. O F. Primeiro X. 2. Depois o Y. 4. Então, vai ficar 2 e 4. Certo? No último exemplo dessa aula, a gente tem o seguinte. Determine as coordenadas dos pontos M, N, P e Q. Então vejam que agora os pontos estão em cima
dos eixos, né? Então, em cima do eixo X e em cima do eixo Y. Primeiro eu vou fazer o M e o P que está em cima do eixo X. Então, ó, se o ponto tivesse aqui, você ia descer para saber quem é o X. Como ele já está em cima, então o X do M é 2. Você marca aqui 2. E o Y dele? Olha, quando ele estava aqui, ó, ou quando tinha pontos aqui, você ia reto até bater no Y. Então, se você for reto aqui até bater no Y, esse valor é quanto no Y? É 1? Não. É menos 1? Não. É 0. Então, vai ser 0 no Y, certo? Da mesma forma com o ponto P. Ele está em cima do X. Quanto é que vale o X dele? Menos 2. Você bota aqui menos 2. Esse é o X, que é a abscissa. Primeiro é o X, sempre, depois o Y. E o Y dele? Ó, se você fosse retinho aqui, ia bater em cima do 0. Então o Y dele é 0. Então toda vez quando o ponto estiver em cima do X, o Y dele vale 0. Ou seja, a ordenada dele é 0. E marca o ponto que está no X. Agora vamos para os pontos que estão em cima do eixo Y. Primeiro N. N ele está em cima do eixo Y. Então o X dele, ó, se você descer para saber quem é o X, é 0. Então quando um ponto está em cima do Y, o X vale 0. E o Y é o próprio número que está aqui marcado, em cima do Y, 2. Então coloca só número diferente de 0 no Y. Agora o ponto Q. O ponto Q está aqui embaixo, no menos 2. Mas é menos 2 no Y. Se você quiser, você pode até marcar primeiro o Y, que é menos 2. E o X? 0, porque está em cima do Y. Então é assim que a gente marca pontos, né? Identifica as coordenadas dos pontos em cima dos eixos. Por essa aula a gente fica. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal.